Náutico! Saudações alvirrubras. Essa tarde de segunda-feira bem movimentada no Clube Náutico Caparibe, e hoje fomos pegos de surpresa com a desistência da chapa Náutico Unido pelo presidente Pablo Vitório e do vice Gilberto Cabaz. A gente vai ouvir aí o vídeo deles falando dessa desistência e daí em prol do nosso Clube Náutico Caparibe, né? Que aí agora vai ser aclamado aí a chapa Náutico do Futuro do Bruno Beck, que segue aí a sua caminhada já com as contratações já sendo feitas. Então vamos ouvir aí os candidatos, ex-candidatos aí da chapa Náutico Unido com a sua desistência, Pablo Vitório e Gilberto Cabaz. Vamos ouvir agora. Olá, torcida alvirrubra mais fiel do Nordeste. Pablo Vitório vos fala, candidato a presidente pela chapa 20 Náutico Unido. Venho esclarecer a todos que no dia de ontem demos seguimento à nossa campanha, onde nos reunimos com grandes lideranças, partimos para apresentar o nosso projeto. No fim do dia participamos de forma online da reunião do Conselho, em que trabalhamos a questão da impugnação à chapa 10 Náutico do Futuro, e com um grande êxito conseguimos ao final, inclusive, o compromisso do impugnante de não judicializar a matéria, de forma a que tenhamos uma eleição com um curso normal. Ocorre que, após aquela reunião, e eu desde já parabenizo a todos os conselheiros presentes, foi uma demonstração inequívoca da democracia em nosso clube. Após aquela reunião de ontem, nós tomamos conhecimento de uma reportagem, uma entrevista dada à Rádio Jornal do Comércio pelo nosso treinador Hélio dos Anjos. O treinador, nessa oportunidade, diferentemente do que vinha dizendo há um bom tempo, vinculou a sua permanência à chapa, à candidatura de Bruno Becker. Aquilo que vinha sendo dito anteriormente, de que ele não trabalhava com algumas pessoas que já foram ou que já pertenceram ao clube, que já administraram o clube, passou a ser um discurso de vinculação ao presidente Bruno Becker. Então, essa entrevista em que ele textualmente diz isso nos surpreendeu muito, porque eu, de fato, acompanho futebol há algum tempo e nunca tinha visto nada parecido com isso. Um treinador publicamente se posicionar favoravelmente a uma das candidaturas ao cargo de presidente em um clube de futebol. Mas, ao tomar conhecimento, eu escutei com muita atenção o que Hélio dos Anjos falou. E, primeiramente, eu quero dizer aqui, em resposta ao pronunciamento do professor Hélio dos Anjos, que nós absolutamente não somos marionetes de quem quer que seja. Tá? Nós temos a nossa candidatura, nós somos absolutamente independentes de quem quer que seja, já falamos isso em várias oportunidades. Não somos a continuidade de nenhuma gestão, nós somos a proposta de renovação, de oxigenação, e a grande motivação de sermos candidatos à presidência é a não concordância com várias práticas da gestão Bruno Becker. E incomodou-nos ouvi-lo dizendo que somos manipulados ou que há pessoas ou ex-gestores por trás de nossa candidatura, como se não tivéssemos autonomia para gerir o Clube Náutico Capibaribe, e isso nós lamentamos por demais. Deixamos claro por diversas vezes a nossa admiração pelo treinador Hélio, pelas recentes conquistas, pelos resultados que ele vem entregando, e a mim, particularmente, me surpreende demais o fato do professor Hélio não ter nem sequer nos escutado. Uma das coisas que ele questiona na entrevista é o motivo pelo qual a gente ainda não indicou o nosso vice-presidente de futebol. E eu vou dizer o motivo agora de forma pública. Nós não concordamos com esse formato proposto pela gestão Bruno Becker de o Náutico ter 2 treinadores. É fato que o Guilherme dos Anjos hoje já atingiu um patamar que é impossível você não pensar em voos mais altos para ele.
E nós tivemos, durante algum tempo, a preocupação de estudar um pouco da carreira do Guilherme dos Anjos. Percebemos, inclusive, que Guilherme tem experiência em áreas como fisiologia, né? Ele depois foi, durante muito tempo, assistente técnico, e ele se preparou, inclusive, fez cursos de gestão esportiva em praças desportivas de grande desenvolvimento na Europa. Então, nós acreditamos que conhecimento de campo aliado a desenvolvimento, a estudo, a preparação, traz um profissional muito mais completo. E, tendo em vista o cenário atual, em que nós vislumbramos a possibilidade de vários clubes desportivos se transformarem em SAF, ou terem seus futebols, ou o futebol desses clubes serem autônomos e transformados em sociedades anônimas do futebol, um nicho, uma oportunidade de mercado importante, inclusive pelo fato do pai dele, Hélio dos Anjos, ocupar o cargo de futebol. Então, a nossa intenção, e foi por isso que nós ainda não indicamos o nome para nosso vice-presidente de futebol, porque essa indicação passava por uma conversa com o professor Hélio dos Anjos. Esse nome, para ser vice-presidente de futebol na nossa gestão, era o nome de Guilherme dos Anjos. Nós entendemos que, se isso fosse aceito, seria uma excelente escolha para o departamento de futebol, né? E também entendemos que a manutenção do projeto de Hélio dos Anjos, aliado ao trabalho de Guilherme, seria importante para coisas como a reestruturação do nosso futebol, a reestruturação das categorias de base, a reestruturação dos departamentos de fisiologia, fisioterapia, análise de desempenho, prospecção de jogadores. E eu acredito que Guilherme dos Anjos seria um excelente nome para ocupar de forma profissional esse cargo. É uma pessoa que eu entendo tem todo o preparo, tem toda a qualificação para isso. Então, tem uma outra pessoa que seria integrante dessa diretoria de futebol, uma pessoa que, na minha forma de ver as coisas, é um homem com muitos serviços prestados ao Clube Náutico Capibaribe. É uma pessoa que é da minha confiança, porque já venho conversando com ele há bastante tempo e é uma pessoa que tem muito bom trânsito, muito bom relacionamento, tanto com o Guilherme quanto com o Hélio dos Anjos, que é Paulo Pontes. Paulo Pontes seria a minha indicação para ser o meu diretor de futebol estatutário, sem dedicação exclusiva, logicamente, conforme permite o nosso estatuto. E o terceiro profissional do departamento de futebol, um executivo de futebol, que também teria dedicação exclusiva, a exemplo de Guilherme dos Anjos, seria um profissional que seria escolhido pelo próprio Guilherme dos Anjos. Então, esse era o formato da nossa chapa para o futebol. E não divulgamos isso antes, porque apesar de termos trabalhado bastante para ter esse contato, essa conversa, essa apresentação de projeto ao professor Hélio dos Anjos, infelizmente não conseguimos esse objetivo. Hélio, apesar de ter recebido algumas pessoas em que a gente procurou fazer esse contato, essa interligação, infelizmente não conseguimos isso e, portanto, não era antes o momento de divulgar isso, porque a gente não tinha ainda essa conversa e não tinha ainda um aceno positivo, nem de Guilherme, nem de Paulo Pontes. Então a gente precisaria primeiro fechar com o Guilherme dos Anjos, para depois ter uma conversa com Paulo Pontes, fazer formalmente esse convite a ele, e os dois decidiriam quem seria o executivo de futebol. Lógico, queríamos também a manutenção do professor Hélio dos Anjos, que escolheria o seu treinador adjunto e sua equipe de trabalho. Então esse era o projeto. E muito me deixou surpreso o fato do professor Hélio, um profissional, uma pessoa que está acostumada a esse tipo de contato, de relacionamento com dirigentes, não ter nem sequer sentado conosco para conversar, para escutar o projeto, sem nenhum compromisso. E, embora houvesse essa tentativa de nossa parte, infelizmente não houve nem sequer essa oportunidade. Se preferiu entender que são duas pessoas ligadas a ex-diretores, quando na verdade isso não acontece. São ex-presidentes que nos apoiam, e em política todos sabem que apoio não se nega, mas eu de forma reiterada disse que essas pessoas não trabalhariam na nossa gestão, não fariam parte da gestão. Então, recebi essa entrevista lamentando muito o ocorrido, e quero dizer a todos vocês que eu sou alvirrubro.
Eu amo o Clube Náutico Capibaribe. E entendo que a manutenção do professor Hélio dos Anjos, a continuação do projeto para 2026, é algo fundamental. Hélio pode trabalhar a chegada de novos atletas, Hélio tem um papel fundamental na renovação de alguns atletas que são atletas-chave no nosso elenco, que precisam permanecer. Então a gente entende que é importantíssimo que Hélio dos Anjos continue esse projeto, continue o seu planejamento para 2026. Então, no momento em que a gente recebe a informação de que sim, Hélio dos Anjos só fica no Náutico vinculado ao presidente Bruno Becker, nós, pensando única e exclusivamente no Clube Náutico Capibaribe, anunciamos que retiramos, na data de segunda-feira, a nossa candidatura à presidência e vice-presidência do Clube Náutico Capibaribe. Para que a gente possa desarmar os palanques, para que a gente possa começar efetivamente todo o planejamento para 2026 e para que a gente volte para o Conselho Deliberativo, volte para a arquibancada, para apoiar e contribuir com o Clube Náutico Capibaribe da forma como sempre fiz. Mas antes de fazê-lo, nós gostaríamos de dirigir algumas palavras, primeiramente, ao presidente Bruno Becker. Nós discordamos de algumas práticas e deixamos isso muito claro ao longo desses 15 dias de campanha. Peço a você que, diferentemente do primeiro biênio, nos próximos 2 anos, obedeça às disposições estatutárias, principalmente as que dizem respeito aos demonstrativos financeiro e tributário do clube. Financeiro e contábil do clube. Apresente as contas de 2024, ouça e responda às solicitações do Conselho Fiscal, apresente todas as documentações que não foram apresentadas ao Conselho Deliberativo, apresente os demonstrativos contábeis e financeiros relativos ao ano de 2025 que não foram apresentados até a presente data. Olhe para o nosso estatuto e para o nosso regimento interno. Respeite os demais poderes constituídos do Clube Náutico Capibaribe. Você viu ontem como o Conselho abraçou e apoiou você na sua candidatura. Você deve isso ao Conselho Deliberativo. Mais atenção, mais respeito, mais transparência. O doutor Aloísio já mostrou por diversas vezes que o apoia. É justo, é extremamente salutar que você prestigie a casa, que você cumpra o seu papel enquanto gestor. Peço também que dê uma atenção especial ao nosso patrimônio. O nosso sócio precisa de uma contrapartida. Nossos esportes amadores têm uma história muito rica. Nossos esportes amadores precisam do seu apoio. Faço aqui esse pedido. Peço também que olhe para a questão de nossa dívida tributária com muita responsabilidade. Nós temos uma oportunidade histórica de fazer uma proposta para a liquidação dessa dívida. Nós temos um aporte importante a receber da venda dos nossos direitos televisivos. Então, enfrente esse problema. Nós estaremos no Conselho Deliberativo, no Náutico, ajudando, como sempre fizemos, a sua gestão. Quero dizer que o nível de comprometimento com o treinador Hélio dos Anjos precisa ser algo com convicção. Você precisa ter convicção nos profissionais. Caso o Náutico tenha alguma sequência de derrotas ao longo do ano, não mude, continue, insista, persista, tenha convicção nas suas escolhas. Porque a impressão que nós, alvirrubros, temos é que não foi Bruno Becker que venceu essa eleição, foi Hélio dos Anjos. Então, eu peço encarecidamente que o presidente acredite e tenha convicção no projeto. E em relação ao nosso professor Hélio dos Anjos, eu digo que há uma grande responsabilidade que ele assume quando ele vem à mídia e declara apoio a um dos candidatos e praticamente decide uma eleição. Não gostaríamos, como alvirrubros, de ver o treinador Hélio dos Anjos, em razão de ter recebido uma proposta melhor de outro clube, abandonar esse projeto. É algo que esperamos fortemente que aconteça, que o treinador Hélio se comprometa com o Clube Náutico Capibaribe da mesma forma que se comprometeu com o presidente Bruno Becker. Assim esperamos e desejamos uma temporada de 2026 com ainda mais sucesso do que a temporada
de 2025. Finalizo a nossa fala deixando aqui um meu sincero agradecimento a todas aquelas pessoas que se identificaram com o nosso projeto, que nos abraçaram, que vieram junto conosco. Estávamos construindo, de fato, um grupo muito forte. Não somos aventureiros, não éramos aventureiros. Nós já tínhamos o apoio declarado de 6 ex-presidentes. Dentre eles, um que eu preciso mencionar, o apoio do nosso grande benemérito Ricardo Breno de Pontes Borges Rodrigues, nosso Kaká, a quem eu rendo aqui as nossas homenagens, dizendo que ter o apoio de Kaká já nos torna muito vitoriosos nessa eleição. É um sinal claro que estávamos caminhando no caminho correto. Deixo o meu abraço, o meu agradecimento a todos aqueles que estiveram na nossa festa de lançamento, lá na Picanha do Futuro. Foi um evento que não sairá da minha cabeça tão cedo. Deixar registrado esse agradecimento especial, dizer que talvez seja uma semente plantada para o futuro. Pretendo continuar defendendo as mesmas ideias ao lado de todos vocês no Conselho Deliberativo, que é o local certo para defendermos as coisas do clube, de exercer a fiscalização, é nosso papel institucional. E agradecer a todo e qualquer alvirrubro que se identificou com as nossas ideias e que prestou de alguma forma apoio à Chapa 20 Náutico Unido. Dessa forma me despeço, agradeço a todos vocês, muito obrigado e faço um último pedido, que sejam desarmados os palanques. A partir de agora não temos mais 2 candidatos, temos um único presidente do Clube Náutico Capibaribe, presidente esse que precisa do apoio de todos os alvirrubros. Muito obrigado. Nosso compromisso em construir um clube melhor, ele continua. Estaremos no Conselho Deliberativo, trabalhando, fiscalizando, cumprindo nosso papel institucional e estatutário. Queremos o melhor para o Clube Náutico Capibaribe. E quem quer o melhor participa, fiscaliza, faz críticas, não às pessoas, mas à gestão. E todas as críticas que fizemos até hoje não foram pessoais. Foram pelo modelo de gestão da atual diretoria executiva do clube. Então quero reiterar, Bruno Becker, que não é nada pessoal, mas a transparência, o patrimônio, o torcedor, resgatar o sentimento de pertencimento da torcida, trazer para perto, são as metas que eu gostaria que você colaborasse para um futuro melhor do nosso clube. Quero desejar ao treinador Hélio dos Anjos um trabalho exitoso, que você tenha sucesso juntamente com o Guilherme, 2 profissionais que admiramos e que estaremos sempre torcendo pelos bons resultados do futebol. Não quero finalizar sem antes agradecer a todo o apoio que recebemos de grandes apoiadores, abnegados, cardeais, ex-presidentes, de todo o Conselho Deliberativo que esteve do nosso lado e, sobretudo, aos torcedores que alinharam seus pensamentos numa energia positiva que nos incentivou, nos encorajou a assumir esse compromisso até o dia de hoje. A partir de agora, voltamos para o Conselho e continuaremos esse trabalho incansável de construir um Clube Náutico Capibaribe mais forte do jeito que nós merecemos. Muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês. Tropical FM. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento Náutico de Coração, um programa dedicado à torcida do Clube Náutico Capibaribe. Náutico de Coração.